Um aspecto desse contrato didático é aquele combinado que o professor faz, de preferência no primeiro dia de aula. Pessoal, vamos combinar? Nenhum a menos. Vocês topam fazer isso comigo? Se algum coleguinha começar a faltar, a gente vai atrás. Se algum colega tiver dificuldade, a gente vai ajudar para que ele aprenda. Vamos combinar assim? Vamos juntos até o final do ano, todo mundo aprendendo, caminhando junto. Um contrato como esse faz uma enorme diferença no decorrer do trabalho, porque já revela por parte do professor o seu desejo. Aliás, esse deveria ser o ponto de partida. O professor ser capaz de dizer para os alunos, eu vim para ficar. Dizer com palavras ou dizer, dizer com gestos, com a sua postura. Eu vim para ficar. Ou eu estou nessa escola aqui para ficar. Ou seja, eu não estou aqui de passagem e não vou abandonar vocês. Eu vim para ficar, nós vamos trabalhar juntos. Eu quero ser o professor de vocês. Eu não estou aqui por acaso. Eu quero ser professor dessa matéria que eu ensino, dessa disciplina, dessa área de conhecimento. Eu quero ser professor dessa escola, quero ser professor de vocês. Então, revelar esse desejo para criar um campo favorável também em relação aos alunos. Então, esse contrato, nenhum a menos, faz uma diferença muito grande, porque os alunos se sentem acolhidos, os alunos se sentem respeitados, se sentem estimados, se sentem valorizados. Nós vamos chegar lá por quê? Porque vocês são capazes de aprender e eu sou capaz de ensinar. Então, vamos fazer esse... Então, um combinado como esse, que, digamos, entre aspas, você gasta muito pouco tempo, se for sincero, evidentemente, pode fazer uma diferença, porque você já cria aquele clima favorável, aquele clima de interação, aquele clima de respeito. Nós sabemos, nós vamos ver daqui a pouco, conhecer e estabelecer relações. Mas, a rigor, todo tipo de relação que nós estabelecemos, todo tipo de vínculo que nós estabelecemos na escola, de alguma forma vai estar favorecendo também esse processo de construção do conhecimento, de aprendizagem. Portanto, quando eu cuido da disciplina, quando eu cuido das relações dentro da sala de aula, eu não estou cuidando só da disciplina, eu também estou cuidando do próprio processo de construção do conhecimento. Nós estamos entendendo aí a disciplina como aquela capacidade, né, de mediar, de administrar a tensão dialética entre adaptação e transformação, tendo em vista atingir intencional e criticamente um objetivo. Então, para nós, a disciplina é essa tensão entre adaptação e transformação. Colocamos isso porque o tempo todo, qual é o nosso interlocutor aqui? De um lado, uma disciplina autoritária, do outro lado, uma disciplina frouxa, espontaneísta. Então, é preciso fazer, dialeticamente falando, uma superação por incorporação. Nós entendemos que a disciplina é uma tensão a ser administrada. Por isso que o professor não pode trabalhar no piloto automático. Por isso que o professor tem que estar presente, por isso que o professor tem que ser muito bem formado, muito bem remunerado, muito valorizado. Não é? Ser dador de aula é fácil, ser tomador de conta de aluno é fácil, ser piloto de livro didático é fácil, mas ser professor, no autêntico sentido, é extremamente exigente, porque você tem que estar o tempo todo com o radar ligado. Vocês sabem, num certo sentido, simplificando muito, mas se nós não dermos o ritmo em sala de aula, os alunos dão o ritmo em nós. Então, em sala de aula não dá para ficar em off. Nessa gravação eu posso parar um pouquinho, voltar. Na sala de aula não. Na sala de aula nós entramos, nós estamos no ar. Ou nós criamos um clima favorável, nós vamos padecer do caos, da desordem ou das agressões. Então, esse trabalho é da maior importância, mas isso que fique claro que trata-se de uma tensão, não é? Porque tradicionalmente nós tínhamos uma disciplina autoritária. Quando se criticou, acaba se caindo no polo oposto, o laissez-faire, liberou geral, não pode reprimir. Mas não pode ser assim, olha o menino está pronto. Então volta a ter ele. Hoje em dia é um discurso que me preocupa muito, esse discurso do limite, limite, limite. Todo lugar virou senso comum isso aí. Até capa de revista de supermercado lá em Recife, outro dia, as professoras mostraram lá. É preciso ter limite. Tinha um bebê, é preciso ter limites. É uma coisa. É claro que o limite é importante. O Freud já dizia que o limite é o princípio da civilização. Sem interdição não há civilização. Só que o limite sem vínculo, o limite sem possibilidade, o limite sem projeto, volta a ser a educação autoritária. E aqui, então, o nosso desafio é fazer essa superação por incorporação, como dizia lá o velho Hegel nas lições da dialética. Você tem a tese,
Você tem a antítese e você tem a sintese, não é assim? Né? Só que qual é a questão? A antítese contém elementos, ou melhor, a síntese, ela contém elementos tanto da tese quanto da antítese, só que num novo arranjo. Aproveitando aqueles elementos positivos e fazendo um novo... Isso se chama superação por incorporação. Ou seja, não se trata de ser autoritário ou ser frouxo ou tentar fazer a média, porque a vida não é média. Você passando numa sala de aula, de repente você pode olhar, cadê o professor? O professor está no meio dos alunos, sentado, trabalhando com projetos. Né? Desapareceu o professor. No outro momento você volta, o mesmo professor está dando uma explicação e os alunos estão naquele silêncio. Né? Por quê? O tipo de disciplina vai ser adequada ao momento que você tem e à finalidade que você tem. De novo, aquelas 3 dimensões do planejamento. O planejamento, a atividade de planejamento, você tem finalidade, realidade e plano de ação. O plano de ação, a mediação, o plano de ação é filho da tensão entre a realidade e a finalidade. Então o professor tem que estar o tempo todo, no fundo, fazendo planejamento, retomando essas atividades, porque mudou o contexto, mudou a realidade, ele mantém a estratégia, muda o objetivo, mantém o objetivo, muda a estratégia. Então tudo isso faz parte dessa gestão da sala de aula. Por isso que nós temos aí esses 3 instrumentos básicos de gestão que nós não podemos esquecer em todos os aspectos da sala de aula. O planejamento, o registro e a avaliação. São instrumentos importantíssimos para que a gente possa avançar em termos de ter, de fato, uma sala de aula onde os alunos estão aprendendo efetivamente, estão se desenvolvendo humanamente e estão sendo felizes, tendo alegria crítica. O terceiro grande eixo, a terceira grande dimensão da gestão da sala de aula é o trabalho com conhecimento. O trabalho com conhecimento tem 3 dimensões básicas. Nós chamamos de mobilização para o conhecimento, construção do conhecimento e elaboração e expressão da síntese do conhecimento. Ou seja, para conhecer, antes de mais nada, o sujeito precisa querer. Não tem jeito. Se o sujeito não quer, ele até pode ouvir, ele até pode memorizar mecanicamente na memória de curta duração, mas não há aprendizagem efetiva, não há aprendizagem significativa. Para conhecer é preciso querer. Portanto, uma das tarefas do professor é sim se preocupar com a mobilização, com a motivação, com o interesse dos alunos. Infelizmente, alguns colegas dizem assim, o meu negócio é dar aula, o interesse é problema do aluno e da sua família. Se o aluno não quer saber, eu não posso fazer nada. No meu tempo, eu aprendi, na verdade, isso é se demitir da tarefa. Se a gente for pensar assim, logo mais então não precisa do professor. O aluno vai aprender com as máquinas, portanto o professor estaria dispensado. Não, uma das tarefas nossas, de fato, é essa preocupação. Não estou dizendo que a mobilização do aluno é tarefa exclusiva do professor, mas é também do professor. Para que o aluno conheça, para que ele aprenda, é preciso que ele tenha, não basta a mobilização, né? É preciso que ele tenha uma ação sobre o objeto. Essa ação pode ser, em termos predominantes, motora, perceptiva e ou reflexiva. Né? Então, para poder avançar, é preciso agir. É aquela questão da prática, de colocar o aluno na condição de sujeito, uma sala de aula que é marcada pela atividade e não pela passividade. No entanto, para que esse processo de construção do conhecimento seja concluído, há uma exigência, muitas vezes não percebida por parte de alguns professores, que é a exigência da terceira dimensão, que é a elaboração e expressão da síntese do conhecimento. Nesse processo de conhecimento, é preciso que, num certo momento, o aluno chegue a expressar, de alguma forma, através da escrita, do desenho, da maquete, da dramatização. São múltiplas as formas de expressão, mas é preciso que ele chegue a expressar essa síntese do seu conhecimento. Enquanto ele não expressa, ele não fecha o ciclo do conhecimento, porque expressar é incorporar esses elementos na sua linguagem, no seu quadro de representação, no seu quadro de ação diante do mundo. E aqui entra um problema delicado, porque muitas vezes, na escola tradicional, onde é que estava esse momento da expressão? Justamente no momento da prova. Então, o que acontecia? O aluno não expressava o que de fato ele pensava, porque ele tinha medo de ser punido pelo professor. Então, ele falava aquilo que ele imaginava que o professor queria ouvir ou aquilo que estava no livro didático. Portanto, não havia expressão efetiva, né? Da forma que o professor pudesse trabalhar com essa expressão e superando isso até chegar à apropriação do conhecimento.
E aí, então, nós temos um grande comprometimento no processo de aprendizagem. Por isso que esse momento da expressão, ele deve ser um momento livre, um momento em que o aluno se sinta bem. Alguns professores já desenvolveram uma tecnologia nesse aspecto, de deixar claro para os alunos que aquele momento de expressão não vale nota, aquilo não é um momento de uma avaliação formal, é uma avaliação sim em termos do processo de aprendizagem, mas não está ligado a processos de aprovação ou reprovação, para que o aluno possa expressar tranquilamente. Depois, num outro momento, quando o professor já tem certeza que os alunos já avançaram, aí então, para formalizar, aqueles que ainda trabalham com esse instrumento aplicam então uma prova, um instrumento de avaliação, mas aí o aluno já consolidou e é apenas um momento de fazer uma expressão sistemática, onde eventualmente pode aparecer um outro aspecto, mas digamos assim, o grosso, o essencial já foi trabalhado antes e o aluno sabe disso, portanto ele pôde de fato se expressar sem esse medo de uma eventual punição. Bem, eu deixo aqui então essas provocações para a reflexão de vocês nesse trabalho tão importante aí do planejamento, lembrando sempre que é processo. Paulo Freire dizia, ninguém chega lá partindo de lá. Aí as pessoas, mas isso é óbvio, aí retrucava, o óbvio muitas vezes tem que ser dito. Ninguém chega lá partindo de lá, é processo. Então valorizar os pequenos passos, ao mesmo tempo não se acomodar a eles. Desejo aí um bom ano de trabalho nesse 2013 para vocês. Muito obrigado.